Pessoal, boa noite. Vamos lá. Nós vamos falar de edema e hemorragia, tá bom? É assunto da nossa A3, tá? Edema, nós já trabalhamos bastante. Trabalhei com a biomedicina em estrutura e função, depois fisiologia, e com a farmácia em estrutura e função, tá bom? Então, edema é o nome técnico, né? O termo técnico para inchaço, né? E o edema ele é causado por excesso de líquido extracelular, né? Ou seja, líquido intersticial, líquido que fica entre as células, tá? Aproximadamente, a gente sabe que 60% do nosso peso, né, da nossa massa magra, do nosso peso, do corpo magro, é de líquido, né? É muito comum nas competições de luta haver perda de água, né? Eles trabalharem com desidratação dos lutadores para que eles atinjam o peso ideal para poder lutar, né? Então, por que desidratar? Porque desidratar me faz ter peso, né? Desidratar me traz peso. Quando nós subimos na balança, parcialmente nós também estamos colocando ali água, né? Líquido. Então, nas competições, quando eles precisam atingir, baixar o peso rapidamente, eles acabam trabalhando com a desidratação, né? A pessoa ela fica vários dias, às vezes até sem a ingestão de líquido, coisas de 2, 3 dias sem a ingestão do líquido e num processo de transpiração para perder esse líquido e baixar, e baixa, gente, baixa às vezes de 1, 2, às vezes até 3 quilos, tá bom? Dependendo da dieta que a pessoa faz, tá? 2/3 dessa água, então, né, desses 60%, ela tá dentro das células, ou seja, ela tá no espaço intracelular, e aí o restante dela vai estar no que a gente chama de compartimentos, né, extracelulares, conhecidos aí com o nome de interstício, tá bom? Então, interstício é o espaço extra, né, celular que nós temos, onde fica aí essa água quando ela não está no compartimento intracelular, tá? E aí o que ocorre? Ocorre a osmose, né? Quando eu preciso de um aumento de água na corrente sanguínea, ou seja, eu preciso aumentar a quantidade de líquido, essa água ela é puxada para dentro da corrente sanguínea, tá bom? E aí aqui, né, lógico, se o movimento da água dentro dos tecidos ou das cavidades corporais ele exceder a drenagem linfática, ou seja, o meu sistema linfático não conseguir drenar esse conteúdo de água, ele for além do que o meu sistema linfático consegue drenar, eu vou ter o edema, né? Que nada mais é do que o que está aqui embaixo, líquido acumulado, tá bom? Então, quando a gente fala em drenagem linfática, né? Nós temos a questão da retirada desse líquido, né? Então, gestantes têm orientação para fazer drenagem linfática, pessoas que estão há muito tempo internadas no hospital também têm a orientação de estar fazendo a drenagem linfática, tá bom? Porque auxilia aí, né, na remoção desse líquido, e líquido em excesso vai começar a comprimir realmente os nossos órgãos, o que não é bacana, tá bom? O edema, então, seria o aumento anormal do líquido intersticial, ou seja, esse líquido externo às células, tá bom? E aí, de acordo com o local do corpo em que está edemaciado, ele vai receber um nome, né? Então, quando eu tenho hidrotórax, é porque eu estou com edema no tórax, tá bom? E assim ele vai passando, hidropericárdio, hidroperitônio não é muito conhecido, tá bom? Nós temos um conhecimento mais pelo nome de ascite. Ascite é quando o paciente ele entra com a cavidade abdominal, né? Ou seja, o peritônio dele tá muito edemaciado, ele tá com muito líquido extracelular e fica aquele abdômen globoso, mas não fica um abdômen globoso assim molinho, ele vai ficar um abdômen globoso rígido, tá bom? E o que é feito? A gente tem que fazer uma drenagem desse conteúdo, né? A gente chama de toracocentese. É puncionado e é retirado esse líquido através de um catéter, tá bom? Quem faz é o enfermeiro, né? O médico também, mas o enfermeiro também faz a toracocentese, tá bom? E a nasarca, o que é a nasarca? A nasarca é o edema generalizado, tá bom? Isso é muito ruim, tá, gente? Quando a pessoa tem edema generalizado, ela começa a expelir
os líquidos, né, desse edema através dos poros, e aí é comumente o lençol fica molhado, cama molhada, a gente vai tocar na pessoa, tem que estar utilizando luvas, porque ela está exalando também o odor, às vezes, né, conforme o tempo que ela já está nesse edema, ela já está exalando o odor que vem desse líquido intersticial, e também esse líquido saindo dela, então a gente vai tocar e a pele dela tá sempre úmida e pegajosa, tá bom? Por causa desse líquido que está saindo, tá? É uma situação bem ruim, geralmente no fim da vida, de acordo com algumas patologias, tá? Nem todas as pessoas acabam tendo edema no final da vida, mas algumas acabam apresentando esse edema, fica ruim até de funcionar, vocês vão coletar exames, assim, fica ruim, a gente não consegue palpar a veia, tá? Porque acaba ocorrendo um edema em tecido subcutâneo, então é difícil de conseguir encontrar as veias, tá bom? Ele é causado pelo quê, né? Existem dois fatores principais para o edema. O aumento da pressão hidrostática, tá bom? E redução das proteínas plasmáticas. E aí, esse líquido, né, que é pobre em proteína, ou seja, quando eu tenho redução da proteína plasmática, esse líquido pobre em proteína, ele leva o nome de transsudato, tá bom? É um líquido geralmente límpido, inodoro, tá? Ele não é tão assim, tipo, líquido tanto quanto a água, ele tem uma leve viscosidade, mas não é aquela coisa gosmenta, totalmente grudenta, grossa, tá bom? É uma leve viscosidade. Quando esse transsudato, quando a pessoa acaba passando por um processo infeccioso, e aí acaba vendo essa infecção e aumento de pus, né, formação de pus, e isso começa a se exteriorizar também, da mesma forma que eu falei para vocês, como ocorre no transsudato, ele passa a se chamar exudato, tá bom? Então, o exudato é quando eu tenho a exteriorização, né, mas ele já tem formação de pus, tá bom? Então, nós temos tanto o exudato quanto o transsudato. Tá límpido, inodoro, belezinha? A gente anota no prontuário do paciente como transsudato. Já tá com característica purulenta, eu tenho um exudato, tá bom? São diferentes os dois, tá bom? O exudato, geralmente, ele já vem com odor, ele vai ficando amarelo, esverdeado, de acordo com a bactéria, né, e a proliferação dela, tá bom? Algumas causas de edema: trombose, então trombo, né? O que é um trombo? O trombo é um coágulo aqui dentro da minha veia. Venosa, por quê? Veia profunda, né? Porque ela está na minha veia. E aí, o que é que eu vou ter aqui pra vocês, né? Quando eu tenho uma trombose venosa profunda, que é o nome que nós damos, nas extremidades inferiores, eu posso ter edema localizado na perna afetada. Então, imagina que aqui vem o meu lindo pezinho, tá? E aí, aqui eu tenho um trombo. Então, o sangue vai vir, vai subir, vai tentar subir. E quando ele chegar aqui, vai diminuir a passagem dele. Por quê? Porque eu tenho um trombo ali impedindo a passagem do meu sangue. O que é que vai acontecer com o meu lindo pezinho? Vai ficar retido esse sangue aqui em maior quantidade, sangue líquido, né? 90% água. Então, esse acúmulo de líquido aqui no meu lindo pezinho vai fazer com que ele fique ligeiramente edemaciado, tá bom? E aí é das causas do edema, tá bom? A trombose venosa profunda. Outra causa de edema, também nós já batemos bastante, é a insuficiência cardíaca congestiva. Lembra que eu tenho ela à esquerda e eu tenho ela à direita. A esquerda é quando sobrecarrega o lado esquerdo do meu coração. E aí, né, o lado esquerdo do meu coração, eu tenho quem é que vem aqui? Eu tenho a veia pulmonar, tá? Então, quando sobrecarregou aqui o meu lado esquerdo do coração, olha que coração lindo, tá? Sobrecarregou aqui, eu começo a ter um congestionamento aqui e automaticamente eu vou ter um congestionamento aqui. Então, leva ao edema agudo de pulmão, tá? Eu vou ter acúmulo de líquido no pulmão. Ai, gente, desculpa, minha cachorra tá aqui, ela tá cirurgiada, ela tá tentando tirar os pontos. Se eu tenho
um acúmulo de líquido aqui na parte direita, quem é que eu tenho que vem aqui? A veia cava. Lembra do desenho que eu faço pra vocês? O pezinho sempre saindo daqui, né? Então, a veia cava, ela traz o sangue dos membros inferiores para oxigenar. Se essa parte aqui tá acumulando, vai acumular sangue na minha veia cava, automaticamente vai acumular sangue nos meus membros inferiores e eu vou ter o que a gente chama de edema de membros inferiores, tá bom? Só resgatando aí com vocês os dois tipos de edema que a insuficiência cardíaca congestiva pode levar. Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho pressão osmótica plasmática reduzida, tá? E essa pressão osmótica plasmática reduzida, ela ocorre quando? Ela ocorre quando a albumina, a proteína, tá? Não é sintetizada em quantidade adequada ou é perdida na circulação, tá bom? Então, o que é pressão osmótica plasmática reduzida? Primeira coisa, vamos entender o que é isso, tá bom? Veia, tá? Sangue correndo aqui dentro, então plasmática vem de plasma. Pressão osmótica reduzida. O que é osmose? Osmose é quando eu tenho a passagem de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, tá? Então, o meio menos concentrado vai puxar o soluto para cá, tá bom? Então, quando eu tenho pressão osmótica plasmática reduzida, caiu a pressão aqui dentro. À medida que caiu a pressão aqui dentro, aumenta a quantidade de líquido intersticial, ou seja, líquido extracelular, líquido fora da corrente sanguínea, e isso causa edema, tá bom? Então, quais são as principais doenças, principais patologias que me levam ao edema por pressão osmótica plasmática reduzida? Síndrome nefrótica, porque ela vai diminuir, ela vai aumentar a minha excreção de proteína através da diurese. A doença hepática, por quê? Porque quem metaboliza a proteína é o fígado. E lembra que para o meu organismo poder consumir, poder agir, poder processar os nutrientes que eu faço ingestão, eu tenho que ter metabolismo. E aí, quando eu não tenho metabolismo de proteína, porque quem faz é o fígado, eu não tenho proteína apta para ser utilizada, tá bom? Então, doença hepática grávida. Se o meu fígado não metaboliza a proteína, eu não tenho quantitativo suficiente de proteína. E a própria desnutrição proteica, quando eu tenho baixo consumo de proteína, tá bom? Que eu não vou ter aí a quantidade ideal. Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui, tá bom? Se reduziu o volume intravascular, ou seja, tenho aqui a minha veia e reduziu o quantitativo de sangue passando aqui dentro da minha veia, tá bom? O que é que automaticamente vai diminuir? Perfusão renal. Quanto menos sangue tá passando na minha veia, menos sangue vai passar pelo meu rim. Quanto menos sangue passa pelo meu rim entende assim, opa, tá diminuindo a quantidade de líquido, tá com baixa volemia. Eu preciso aumentar essa volemia, porque baixa volemia me traz hipotensão. E aí ele aciona quem? Que nós já estudamos, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Só que o meu rim, ele não entende que a diminuição da minha volemia aqui dentro da minha corrente sanguínea não é por falta de água, não é por falta de sal, entendeu? É pelo quê? É porque eu estou com déficit no volume plasmático causado por um déficit de proteína. Mas ele não consegue entender isso. Ele só entende que diminuiu o quantitativo de sangue passando. Diminuiu o quantitativo de sangue passando, quer dizer que diminuiu a quantidade de sangue circulando. Hipotensão tá para vir. Ele já aciona o sistema renina-angiotensina. Mas ele não vai ter sucesso, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter mais sal, eu vou ter mais água retido, porém isso não vai corrigir esse déficit aqui, ó, que eu desenhei aqui em cima para vocês. Eu não vai corrigir essa redução do volume intravascular. Por quê? Porque eu continuo com baixa de proteína sérica. Se eu tô com baixa de proteína sérica, eu tô com baixa osmose, tá bom? Baixa osmose plasmática. E aí ela não consegue puxar a água do meio externo para o interior do vaso. Então, eu não tenho sucesso, tá bom?
Vai acontecer esse mecanismo? Vai, mas eu não vou ter sucesso, tá? Enquanto eu não fizer uma correção de quantitativo de proteína, eu não vou conseguir corrigir essa redução de volume intravascular. Outro problema que eu posso ter que causa edema, obstrução linfática. Então, tem aqui o vaso linfático, tá bom? E eu tô com esse vaso linfático aqui, vamos supor que ele é da minha axila, né? Então, aqui vai meu pescoço, aqui desce meu corpinho e aqui os seios, né? O umbigo aqui embaixo, tá bom? Então, aqui desceu, né, o meu braço aqui, vamos fazer de conta que isso aqui é o meu braço, minha mãozinha linda, tá bom? E aqui eu tenho um vaso linfático, que passa por aqui, tem vários vasos linfáticos, né? E aqui eu tenho uma obstrução nesse vaso linfático, ou seja, a linfa não vai passar por aqui, né, o líquido, né? Não vai passar, vai chegar aqui, ele vai ficar parado. O que é que vai acontecer? Vai começar a edemaciar essa região aqui, vai começar a inchar, tá bom? É muito comum, desenhei próximo ao seio, porque isso é muito comum de acontecer no caso das pessoas das mulheres, né, que acabam tendo aí câncer de mama, tá, gente? Desculpa pelo barulho, eu esqueci de desativar o WhatsApp, e se eu for lá agora eu vou perder toda a gravação, tá? Então, desculpa o barulhinho aí das informações que estão vindo no WhatsApp. Se eu tenho, então, né, voltando lá, uma obstrução linfática, a minha drenagem linfática vai ser deficiente, óbvio. E aí eu vou ter um linfedema. Linfedema, porque é um edema que está relacionado ao meu sistema linfático. E normalmente, como eu disse pra vocês, ele é localizado, porque obstruiu naquele local. E aí esse edema acaba sendo localizado, tá bom? É muito comum também acontecer no caso de processo de radiação, né? Quando a pessoa faz aqui a radioterapia, geralmente incha, a gente incha muito, tá? E é um edema, assim, também pontual, um edema local, tá bom? No local em que é feita a radiação. Quando a pessoa tem uma neoplasia encefálica, né? Uma neoplasia cerebral, e é feita a radioterapia, às vezes ela passa 2, 3 meses assim, meio que despirocadinha, porque é feita a radioterapia, e a radioterapia, antes dela diminuir o tumor, ela causa um edema local generalizado. Então, naquele local em que foi feita a rádio, ocorre edema, justamente por um processo, né, inflamatório que a radioterapia causa, um processo no sistema linfático também que ela vai alterar. E aí, esse edema no cérebro acaba comprimindo algumas regiões e a pessoa pode ter esquecimento, a pessoa pode falar algumas coisas nada com nada durante algum tempo. E aí começa o processo do desinchar, né? Então, o edema começa a reduzir e aí as coisas vão voltando ao normal. Mas radioterapia, primeiramente, ela causa um aumento, para depois uma diminuição, tá bom? Algumas outras causas de edema, né? Inflamação crônica com fibrose. Então, se eu tenho uma inflamação crônica, começou a formar fibrose, eu vou começar a ter retenção de líquido ali no local. Covid-19 causa fibrose pulmonar, então a pessoa acaba, ao longo do tempo, também desenvolvendo edema pulmonar, tá bom? Tumores malignos e invasivos vai causar edema, tá bom? E danos por radiação, como eu falei pra vocês, né? Já expliquei as neoplasias e alguns agentes que são infecciosos também podem levar a esse edema e essa retenção de líquido. Entre agentes infecciosos, nós temos a filaríase, né? Um parasita, aí, infelizmente, que ele acomete o ser humano ainda. Ele vai causar o quê? Uma fibrose linfática inguinal. O que é inguinal, né? Inguinal é virilha, região da virilha, tá? Então, aqui o bichinho, né? O nosso homenzinho. E aí, ele vai ter um edema, uma fibrose linfática inguinal nessa região aqui. E aí vai causar um edema, porque vai obstruir, né, os vasos linfáticos, vai obstruindo, essa perninha dele aqui começa a ficar edemaciada, mas não é um edema simples, gente, é um edema muito, muito, muito mega power, tá bom? Que é o nosso chamado elefantíase, tá? Então, a elefantíase é causada por um parasita, tá? E aí, nada mais é a elefantíase, nada mais é do que um edema, tá bom? Dos membros inferiores. Consequências, né? Quando esse edema ele é no tecido subcutâneo, né?
o edema ele ocorre ali no meu tecido subcutâneo, então ele vai sinalizar para mim uma doença de base em potencial. Então, ou eu tô com uma doença cardio ou eu tô com uma doença renal, né? Aqueles pezinhos, né? Os pãezinhos que ficam lá no final do dia, eles podem ser indicativos não somente de má circulação devido à ausência de exercício, mas eles já podem me indicar algo um pouco mais grave, tá bom? Tudo começa com, né, um edemazinho leve, hoje, amanhã, e eu não cuido, e isso pode se agravar, tá bom? Qual é o problema de um edema subcutâneo, né? O edema subcutâneo, ele vai prejudicar a cura da ferida, se eu tiver alguma ferida, e ele vai também prejudicar a eliminação de infecção se eu tiver com processo infeccioso. Mas por que que isso acontece? Para eu curar uma ferida, eu preciso que os vasos linfáticos, os vasos sanguíneos, perdão, eles estejam à tona, né? Eu lembro quando se eu tenho uma ferida, eu tenho um processo inflamatório. Lembra do processo inflamatório? Das 4 etapas, que é a dilatação do vaso e aumento da corrente sanguínea, né? Aumento da quantidade de sangue que vai para aquele local. Ou seja, eu preciso que aumente a quantidade de sangue que vai para aquele local. Mas eu não vou conseguir ter um aumento da quantidade de sangue para aquele local se eu tenho uma excessiva quantidade de água, se eu tenho um edema ali. Então, acaba causando uma obstrução e o sangue não chega em quantidade adequada. Se ele não chega em quantidade adequada, não vai chegar leucócito em quantidade adequada, não vai chegar oxigênio em quantidade adequada, não vai chegar nutriente em quantidade adequada, ou seja, uma cadeia, né? Que vai aí uma coisa atrás da outra, tá bom? O outro exemplo é edema pulmonar, a gente já falou dele, né? Falei dele lá no ICC. E aí o edema pulmonar, ele vai ser o acúmulo de líquido onde, né? Nos septos alveolares. Então, quem são os septos alveolares? Desce a minha traqueia, né? Desce meus brônquios. E aí os bronquíolos aqui, tá bom? E na ponta, né, dos bronquíolos eu tenho os alvéolos, né? Parece os caixinhos de uva. Os alvéolos, gente, eles têm que ser oco. Por quê? Porque o gás carbônico vai entrar, vai sair da minha corrente sanguínea e vai entrar aqui. E o oxigênio vai sair daqui e vai entrar na minha corrente sanguínea. É uma troca gasosa que ocorre aqui. Então, se isso aqui tiver água, como é que o ar vai passar aqui? Né? Nós não somos peixes para conseguir respirar com o oxigênio que tem na água, tá bom? Então, óbvio que não vai rolar, né? Claro que se eu tiver acúmulo de líquido aqui nos septos alveolares, que é essa região aqui que eu tô pintandinho para vocês, essa árvorezinha, essa couve-flor, esse brócolis, sei lá o que vocês preferem, vai impedir a difusão do oxigênio, que foi o que eu expliquei aqui, saída, né, entrada do oxigênio para os meus vasos e saída do gás carbônico e, claro, vai criar um ambiente muito favorável à infecção bacteriana. Líquido, né, um ambiente úmido e um ambiente quentinho, é o chuchu da bactéria, tá bom? Edema cerebral. Edema cerebral, ele é mais grave. Por quê? Porque eu tenho a minha linda cabeça, né, o meu lindo crânio aqui, lindo, maravilhoso, tá? E aqui desce o meu pescocinho, né? Aqui é minha boquinha, o meu olhinho e o meu naso aqui, bem bonitinho, tá? E aqui eu tô com o meu cérebro aqui dentro, né? O que vai acontecer? Ele vai começar a edemaciar, edemaciar, edemaciar. E o que é que tu tem aqui, cara pálida? Tu tem a calota craniana, que não vai deixar ele sair. Pra onde é que ele vai? Vai edemaciar, edemaciar, edemaciar. Lembra que aqui nessa parte nós temos o tronco cerebral, tá? O tronco cerebral, onde eu tenho bulbo, né? Ponte. O bulbo é o meu controle de respiração, meu controle de batimentos cardíacos. E aí o meu cérebro começa a edemaciar e ele vem empurrando pra cá, ó. Vem empurrando, ele começa a comprimir essa região. Pra onde é que ele vai? Ele só tem um buraco pra sair, gente. Forame magno, que sai pra cá e vai comprimir a minha medula, né, gente? Exteriorizou, ou seja, eu tenho uma hérnia através do forame magno, entendeu? Então, hérnia é o quê? Hérnia é quando eu tenho a exteriorização de um órgão. Hérnia inguinal é quando o meu intestino se exterioriza pela virilha. Hérnia umbilical é quando ele se exterioriza do peritônio e ele começa a comprimir o meu umbigo, né? A minha cicatriz umbilical, na verdade. Então, hérnia é sempre que eu tenho um órgão que se exterioriza, tá bom? E aí, no caso, o cérebro não tem pra onde correr. Ele vai, o único buraco que ele tem é o forame magno e ele vai se exteriorizar por ali. Lógico, vai comprimir todo o fornecimento vascular
pro tronco cerebral. E aí na outra música cantada, que no céu, com minha mãe estarei, tá bom? Muito difícil conseguir se recuperar. Hemorragia, nosso segundo item, tá bom? A hemorragia é, como todos vocês sabem, um extravasamento de sangue do espaço extravascular. Então, o que é vascular, tá bom? Vascular é o nosso sistema venoso, né? Veias, e aí, ou artérias, né? Nosso sistema ali circulatório. Quando eu tenho um extravasamento do sangue, eu vou simplesmente ter algo chamado hemorragia, tá bom? Eu não estou dizendo que essa hemorragia é interna ou externa, estou dizendo que hemorragia é extravasamento do sangue do espaço para o espaço extravascular, tá bom? Então, ela pode ser interna ou externa. Interna quando eu tenho um rompimento de um vaso, de uma artéria dentro de mim, e esse sangue extravasa para o meio extravascular, ele extravasa, mas ele fica dentro do meu corpo. E ela pode ser externa, que é quando vai sangue para tudo quanto é lado, né? Essa lesão vascular, né? Então, essa lesão vascular, geralmente ela está associada a um trauma, né? São as causas mais comuns, são os traumas. A aterosclerose, então eu tenho lá... Ixi Maria, essa ficou feia. Eu tenho a minha artéria e aqui eu tenho a placa de ateroma, e a placa de ateroma fechou aqui. O sangue começa a fazer pressão e rompe. E aí o sangue começa a sair aqui. Então, eu tenho uma hemorragia, tá? Causada por um rompimento. E inflamação ou neoplasia, né? Então, eu tenho um vaso inflamado, gente, imagina, uma inflamação pode abrir uma ferida, né? Esse vaso inflamado aqui, bonitinho, inflamou, até que ele causa um rompimento também, e aí o sangue começa a se extravasar aqui, tá bom? E a neoplasia também causa isso daqui nos vasos. Então, são aí alguns motivos da hemorragia, tá bom? Então, como eu já falei pra vocês, né? Eu posso ter hemorragia externa, quando ela se exterioriza. Ela pode ser confinada dentro de um tecido, e aí a gente chama ela de hematoma, tá bom? Quando fica avermelhado, né? Eu tô com um hematoma. Hematoma é quando fica vermelhinho ali naquela região, tá bom? De um tecido. Eu posso ter, olha só para vocês verem, né? Hemorragia, extravasamento de sangue para um meio extravascular, mas eu tenho ela definida como diferentes tipos. Eu tenho hemorragias minúsculas. Quando eu tenho hemorragia minúscula, ou seja, de 1 a 2 milímetros na pele, são aquelas pintinhas, assim, pequenininha, né? Ela é chamada do quê? De petequias. Então, na dengue, a gente observa essas petequias, né? O que são petequias? Houve um aumento local da pressão intravascular. Junto com isso, eu tive uma diminuição de plaquetas, né? Ou defeito na minha função plaquetária. E isso causou ali, né? Uma hemorragia pequenininha, aspas, né? Na dengue, às vezes a gente fica com o corpo todinho assim, ó, cheio de petequias. Eu mesmo, quando eu tive dengue, eu enchi, tá bom? Ficou horrível, minha perna era medonha. E aí, é sinal de que a pessoa tá com um processo hemorrágico, por isso que é muito perigoso e tem que ser acompanhado, né? Quantitativo de plaquetas aí, porque isso daqui pode piorar, tá bom? Hemorragia levemente maior, ou seja, quando eu tenho as bolinhas, né, maior ou igual a 3 milímetros, tá bom? Então, aí eu já chamo de púrpura. Púrpura é uma patologia, se vocês forem procurar, tá? Tem uma patologia chamada púrpura, e ela é também extremamente grave. Por que ela é grave? Porque ela é um processo hemorrágico que está acontecendo. Então, as mesmas doenças que causam petequias podem levar à formação da púrpura, né? Só que aí eu tenho elas maiores de 3 milímetros, então também já vai aumentando. Eu posso sair da petequia e entrar na púrpura, né? Ou seja, está aumentando o meu processo hemorrágico, tá bom? Sendo assim, mais grave, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Hematoma subcutâneo maior. Opa, estamos indo para hematoma já, né? Então, o hematoma é quando o quê? Quando ele é maior de 1 centímetro e chega até 2 centímetros de extensão. Eu chamo de hematoma subcutâneo maior, conhecido como equimose, tá bom? Então, entre 1 e 2 centímetros, eu chamo esse processo hemorrágico que aconteceu
de equimose, tá bom? A equimose, geralmente, gente, ela vem de uma contusão, tá? Sabe as torções, quando a gente tá andando lá no meio-fio e o torceu, o tornozelo, às vezes acontece de quebrar, mas às vezes nem sempre quebra, fica aquela hemorragia esverdeada, né? Por que que acontece isso? Ou numa pancada, sabe assim, tipo, eu sou fera em acertar o meu dedinho nas quinas, o joelho, nos cantos, entendeu? Então essas pancadas, elas causam o que nós chamamos de equimose, tá? O que uma pancada traz? Ela traz degradação dos meus glóbulos vermelhos. Na pancada, ele esmaga os meus glóbulos vermelhos, tá bom? E aí eles acabam sendo, né, fagocitados pelos macrófagos. Mas o que acontece? A hemoglobina, né, lá dos meus glóbulos vermelhos, ela tem uma cor vermelha azulada. E ela vai ser convertida em quem? Enzimaticamente, vai ter ação de enzima e ela vai ser convertida em bilirrubina, para ela também poder ser exteriorizada, para poder sair do meu corpo, tá bom? O que vocês aprenderam nas cores primárias lá no prezinho? Bilirrubina é amarela, né? Isso aqui vocês aprenderam no prezinho, a cor da bilirrubina. Tô falando das cores, tá bom? Vocês aprenderam que amarelo misturado com azul dá verde, tá bom? Então, tudo que você bateu, ficou aquele negócio, aquele hematoma, aquela equimose, na verdade, né? Esverdeada, é porque teve degradação de glóbulos vermelhos. Eles foram esmagados, foram transformados em bilirrubina para poder sair do seu organismo. E aí, lógico, né, misturou o verde com o amarelo e deu a cor esverdeada, tá bom? Então, as contusões, né, como tá aqui embaixo, é o que mais causam aí essas colorações, tá? Também, dependendo do local que ocorre a hemorragia, ela é chamada de acordo com aquele local, então, no tórax, hemotórax, hemopericárdio e hemoperitônio, tá? Hemartrose, a enfermagem até usa bastante, tá bom? Mas a área de vocês não usa muito, assim, não vejo muito nem biomédico, nem farmacêutico de análises clínicas utilizando essa fala aqui, tá? Utiliza mais o hemoperitônio, mas tanto faz, tá bom, gente? Um ou outro, os dois termos estão corretíssimos, tá? E aí a perda rápida, né? Vamos falar de perda agora. Perda rápida ou perda mais lenta, né? Se eu tiver uma perda rápida de 20% do volume sanguíneo, uma média, né, de até 20%, o que seria essa perda rápida? Sem querer eu me cortei um grande vaso, mas deu tempo. Cheguei no hospital, não perdi mais do que 20% e eles conseguiram fazer uma cauterização. Ótimo. Se eu for uma pessoa saudável, dificilmente eu vou ter problemas maiores quanto a isso. Vou me recuperar de boa, né? Produção sanguínea das células sanguíneas vão se superar ali e beleza. Raramente eu vou ter uma anemia ou algo pior, tá bom? Eu posso também ter perdas lentas, porém de grandes quantidades. O que é que pode acontecer aqui, gente, que não é algo incomum, tá? Eu caí e bati a cabeça. Vou passar até pra vocês o caso de um amigo meu que aconteceu com ele. Ele tava jogando futebol, ele caiu, bateu a cabeça, continuou de boa, entendeu? Depois da queda, não sentiu nada. 5 dias depois ele começou a apresentar vertigem e aí ele teve uma síncope, né? Na síncope levaram ele pro hospital, fizeram uma tomografia e detectaram que havia havido rompimento. Havia havido é bom, né? Havia ocorrido rompimento de um vasinho na região craniana dele. E aí tava pingando, gotejando, né? Tic, tic, tic. Então, assim, ele teve perda lenta, mas em 5 dias foi uma grande quantidade de sangue. Conseguiram reverter, né? Tudo bonitinho ali, conseguiram conter. E ele não teve também impacto. Por quê? Ele não teve impacto porque ele era um adulto saudável. E aí não chegou a ter anemia nem nada, tá bom? Qual é o maior problema, né? As perdas maiores. As perdas maiores, ela pode me levar ao choque hipovolêmico. O que é choque hipovolêmico, né? Hipo, baixo, volêmico, volemia, quantidade, volume. Então, baixo é choque causado por baixa quantidade de sangue. Isso aqui ocorre nas hemorragias graves, né? Quando eu tenho um rompimento aí de uma artéria calibrosa, ou uma veia calibrosa, tipo veia cava, algo assim. É mais difícil de conseguir conter, tá? Então, se a pessoa se recuperar, o estrago vai ser muito maior, né? E ela pode ter choque hipovolêmico, né? Ou seja, tá perdendo tanto sangue
que ela entrou em choque hipovolêmico, né? O meu pai, uma vez, ele teve uma patologia, o meu pai tem essa patologia e ele descobriu dessa vez que ele passou mal. De acordo com o médico, 1 em 1 milhão de pessoas tem isso. A veia do estômago se rompe do nada, sem motivo, causa, razão, circunstância. Eles não conseguiram ainda achar o que é que causa. E ele tinha ido viajar, tava na semana de folga dele, ele tinha ido viajar, passou mal, desmaiou, aí ficou ainda na cidade que ele tava com um primo meu e o meu padrinho. E aí quando voltaram, meu pai começou a ficar ruim, minha mãe disse que ele começou a ficar amarelo, e levaram ele pro hospital. Quando ele chegou no hospital, o médico disse que não sabe como é que ele estava vivo, porque ele já estava para entrar no que a gente chama aqui de choque hipovolêmico, tá? O médico disse que ele já estava com uma quantidade muito reduzida de sangue. Ele falou que ele não tinha nem 50% mais de sangue por conta dessa hemorragia. Foi, né, fez cauterização, tudo bonitinho, pode correr o risco, tem o risco, né, dele ter aí novamente essa hemorragia. Só que, claro, né, gente, ele teve sim sinais e sintomas, mas meu pai não fala. Ele disse que já estava fazendo cocô preto há muito tempo. Então, assim, fezes negra, né, fezes escuras demais, pode ser sangue de hemorragia digestiva alta, né? Por que hemorragia digestiva alta? Porque se fosse uma hemorragia digestiva baixa, se fosse uma hemorragia intestinal, o sangue não teria passado por todo o processo de digestão. E aí, como é hemorragia digestiva alta, ele passa por todo, estômago, né? Ele passa por todo o processo de digestão. Então, ele chega, ele sai nas fezes, ele já sai escurecido, tá? Quando a hemorragia digestiva baixa, o sangue ele sai vermelho, tá bom? Gente, a luz deu uma piscada agora aqui, que eu não sei não se a minha internet não vai cair com luz e tudo mais, tá? Jesus! Tá com urucubaca essa aula. Quando eu tenho aqui também, né? Voltando aqui, tá bom? Quando eu tenho um sangramento que poderia ser trivial, ou seja, um sangramentozinho que para tecido subcutâneo seria besta, né? Seria bobo, não causaria nada além de um hematoma, de uma equimose, algo parecido assim. Não causaria o meu óbito. Mas essa mesma quantidade de sangue do tecido subcutâneo, se ela extravasar no meu cérebro, ela pode me levar a óbito. Por quê? Porque foi o que eu falei pra vocês, né? Primeiro que é um local de difícil acesso, né? Imagina uma cirurgia neurológica, até você chegar, o tempo é maior, a delicadeza é muito maior do que um tecido subcutâneo, né? E não tem espaço, como eu falei pra vocês. Vai edemaciar, não tem espaço, e a pessoa pode morrer muito mais rápido. Então, vamos imaginar lá uma artéria lá no meu cérebro, né? Aí eu tive aqui um rompimento dessa artéria. Então, essa artéria aqui rompeu. Bem aqui. E aí, ela é uma artéria calibrosa. Então, o sangue começou a sair aqui. Aqui, eu vou ter o que a gente chama de acidente vascular encefálico hemorrágico. Ao mesmo tempo que, se o sangue tá vindo pra cá, diminuiu o sangue para cá ou nem está passando para cá de acordo com o rompimento. Conforme o rompimento, gente, para de passar sangue aqui. Essa área aqui vai ficar sem receber sangue. Ficou sem receber sangue, não vai receber oxigênio, não vai receber nutriente, vai o quê? Morrer. Então, aqui eu tenho um acidente vascular encefálico isquêmico, ou seja, isquemia, falta de oxigênio. Por quê? Não chegou sangue, não chegou oxigênio, tá bom? Acidente vascular encefálico isquêmico ocorre sem que ocorra acidente vascular hemorrágico. Como isso, professor? Imagina que aqui formou um trombo. Formou um trombo, aqui não chegou sangue. Então, aqui eu vou ter um acidente vascular isquêmico. Um AVI, tá bom? Rompeu? Não, não rompeu. Agora, quando rompe, gente, quando eu tenho um acidente vascular encefálico hemorrágico, automaticamente eu vou ter um acidente vascular isquêmico. Porque o sangue que tá caindo aqui, gente, se vocês tiverem noção que eu tô apontando com a minha mão pra tela, eu esqueço que vocês não estão olhando, o sangue que extravasou aqui não vai chegar aqui. Então, automaticamente, quando eu tenho hemorrágico, acaba acontecendo um isquêmico, tá bom? Uma perda sanguínea externa, ela pode ser recorrente. Do que é que eu estou falando aqui? Menstruação. Menstruação é recorrente. Infelizmente, é algo que
todo mês tá ali, né? Ou felizmente, né? Que é sinal que a gente não tá grávida, pra quem menstrua, né? Então, quando eu tenho uma perda sanguínea recorrente, eu posso sangrar muito e aí eu posso acabar perdendo quantidade excessiva de ferro e desenvolvendo anemia ferropriva, né? Por perda excessiva de ferro. E eu posso também ter sangramento crônico. O que seria um sangramento crônico, gente? Os portadores de neoplasia, né? Infelizmente, eles têm aí hemorragias mesmo, né? Processos hemorrágicos aí que acabam se tornando crônicos, tá bom? Então, isso também vai diminuir, né? Vai perder grande quantidade de ferro e a tal da nossa anemia ferropriva, né? Muita calma nessa hora, eu amo muito vocês, estou com saudade de vocês, saudade da Bio, saudade da farmácia, saudade da Bio, para não dizer que eu falei primeiro o nome da Bio e depois o nome da farmácia, ou primeiro o nome da farmácia, depois o nome da Bio, tá bom? Saudade de mandar a Bio falar, participar, abrir a boca, saudade de mandar a farmácia ficar quieta, porque falam demais, né? Vocês juntos eram a verdadeira homeostasia, né? Vocês são o meu melhor exemplo de homeostasia, vocês tinham equilíbrios, né? Os silenciosos e os que falavam. E aí rompeu essa homeostasia. E nós ficamos com uma sala silenciosa e uma sala que fala um pouco mais, né? Não estou chamando vocês de barulhentos, tá bom? Farmácia, só estou dizendo que vocês falam mais, tá? Até são mais participativos aí. A Bio a gente tem que cutucar um pouquinho, mas são excelentes alunos também. Como eu falei pra vocês, quando vocês estavam juntos, vocês eram uma sala perfeita juntos e vocês continuam em uma sala perfeita separadas. Cada um com a sua característica, né? São salas deliciosas de trabalhar, tá bom? Gosto muito de trabalhar com vocês e quando eu não tiver mais disciplina com vocês, vou sentir muita falta. Tô sentindo muita falta de vocês. Vamos orar aí para que daqui 3 semanas, né, nós estejamos juntos aí, todos mascarados na sala de aula, vestidos de ET, para cuidarmos uns dos outros e estarmos aí tendo as nossas aulas, tá bom? Um beijo, um queijo, façam a atividade e eu espero vocês até a próxima aula. Beijão, gente!